Ok, então vamos dar início à matéria da aula de hoje, relativa ao planeamento e programação do treino no futebol. Quando falamos em programação, planeamento e programação do treino, falamos naquilo que é a organização do trabalho a realizar com os jogadores, procurando prepará-los da melhor forma possível para que eles possam ter uma boa prestação e cumprir os objetivos da equipa ou a que esta se propõe a alcançar. Tivemos uma primeira proposta no sentido de organizar este trabalho de planeamento, de priorização, essencialmente assente em aspectos fisiológicos. Aspectos fisiológicos como a força, a velocidade, a flexibilidade e a resistência. Um conjunto de autores, como os que têm aqui em baixo, o Tudor Bompa, o Eneco, o Platonov, o Matveev, o Tchiane, por exemplo, que há mais de 50 anos, e muito direcionado para desportos, essencialmente individuais, com o desenvolvimento de conhecimento nesta área, fizeram um conjunto de propostas para a organização do treino, visando a melhoria destes aspectos fisiológicos. Aquilo que era a proposta destes autores, uma proposta que tinha, neste sentido, uma dominância fisiológica, estruturando o trabalho, ou a organização do trabalho a fazer com os desportistas, em três períodos temporais, chamamos-lhe assim. Um macrociclo, que em regra diz respeito a uma época de treino, e que, no fundo, engloba todo o trabalho que é realizado ou que deve ser realizado durante essa época de treino, que depois é dividido em mesociclos, isto é, períodos temporais mais curtos e que, em regra, coincidem com um mês ou com um conjunto de meses, mas em regra é um mês. E este mesociclo é depois desdobrado ainda numa escala temporal mais pequena, no microciclo, ou seja, uma semana de trabalho. Estas propostas destes autores, no fundo, temos ali diversos autores que, de alguma maneira, têm variações desta proposta das propostas de priorização que apresentam, mas que, de uma maneira muito global, muito simples, e seguramente já trataram destas questões também em teoria e metodologia do treino esportivo, propõem para um macrociclo, no fundo, digamos assim, esta época de trabalho, que este macrociclo seja composto por três grandes períodos. Um período preparatório, que visa, no fundo, criar as condições para que os desportistas possam estar na sua melhor forma, para que no momento das competições consigam alcançar os resultados desejados. Depois esse período competitivo, o período onde habitualmente ou em regra se concentram as competições, e finalmente, após este período competitivo, um período de transição, onde há uma diminuição muito significativa daquilo que é quer o volume de trabalho, quer a intensidade desse mesmo trabalho. Esta lógica de periodização, no fundo, como estávamos a dizer, visa a melhoria das capacidades fisiológicas, tem um período de preparação longo e que se considera fundamental para o resto da época, e esta preparação geral é em regra dividida em duas grandes fases. Uma preparação geral, que não tem necessariamente a ver com as especificidades da modalidade na qual se está, mas que se podem realizar um conjunto de situações, de exercícios, de atividades que são transversais a diferentes modalidades.
e depois uma segunda fase preparatória especial, então aqui sim, de acordo com aquilo que são as especificidades da própria modalidade. E considera-se que esta fase, este período de preparação, melhor dizendo, é fundamental e serve de alicerce para o próximo período, no fundo o período competitivo. Ora, apesar desta ter sido uma proposta virada para os desportos individuais, foi adotada também nos desportos coletivos, muito em particular no futebol, e assumindo esta mesma lógica, ou seja, uma pré-época relativamente longa, habitualmente com bem mais de um mês e meio, em alguns casos até perto de 2 meses, com uma parte inicial preparatória geral, em que se costumava realizar um conjunto de exercícios, muitas vezes sem qualquer ligação ao futebol, mas procuravam o desenvolvimento da resistência, depois também da força, da velocidade, e que muitas vezes essas capacidades eram treinadas através de situações que implicavam a corrida, por exemplo, na mata, na praia, muitas vezes sem qualquer ligação à própria modalidade, não da própria bola, raramente estava presente no treino durante esta fase preparatória geral. Depois, normalmente ao fim de 1 ou 2 semanas, passava-se então para uma fase preparatória especial, em que aqui já havia uma maior especificidade nos exercícios com aquilo que é a essência da modalidade, com o que era o futebol, e procurava ainda assim desenvolver essas capacidades fisiológicas, mas de alguma maneira mais direcionadas para aquilo que eram as especificidades da modalidade. Ora, pretendia-se com este período de preparação criar os pressupostos indispensáveis para se adquirir a forma desportiva, essencialmente fisiológica, assumindo que estas capacidades fisiológicas seriam uma base na qual depois iriam assentar o desenvolvimento das demais capacidades, nomeadamente a técnica, a tática e até a psicológica. Considerava-se que a forma desportiva era essencialmente física e individual, ou seja, cada jogador tinha as suas próprias capacidades e era preciso procurar desenvolvê-las atendendo àquilo que cada um deles consegue. Acreditava-se que a fase de aquisição da forma era relativamente longa, ou seja, nunca menos de 3 a 4 semanas, e por isso também, de alguma maneira, ter-se instituído este período de pré-época nunca inferior a 4 semanas para se poder, de alguma maneira, ter aqui uma melhoria significativa nestas capacidades fisiológicas. Porque o período competitivo era relativamente longo, e é relativamente longo no futebol, muito em particular, porque temos jogos semanais durante vários meses, assumia-se que não se conseguia estar no pico de forma durante todo o período competitivo, e por isso que seriam normais as variações dos níveis de forma durante o período competitivo. Acreditando-se que estes níveis de forma dependiam completamente da preparação realizada anteriormente, isto é, no período preparatório. Ou seja, quanto melhor fosse o trabalho realizado neste período preparatório, melhor seriam as condições para os jogadores poderem manter e prolongar a sua forma durante o período competitivo. Ora, percebendo-se que esta proposta anterior era mais direcionada para os desportos individuais e que, de alguma maneira, tinha alguma dificuldade em ir ao encontro da especificidade das competições dos desportos coletivos, muito em particular do futebol, parece aqui um autor que vem sugerir uma ligeira alteração nesta lógica de periodização, mas que, de alguma maneira, procurava atender esta especificidade das competições. No fundo, o que este autor sugere é que se comece no período preparatório logo com maiores intensidades e maiores volumes
de carga e que se vá podendo oscilar esta relação entre o volume e a intensidade ao longo das semanas, de forma a procurar manter uma forma tão elevada quanto possível dos jogadores durante os momentos competitivos, durante o período competitivo, que de alguma maneira é muito mais prolongado nos desportos coletivos do que nos desportos individuais. Então, esta periodização convencional continuava a pretender melhorar as capacidades fisiológicas, entendendo-as como base para o desenvolvimento de todas as outras, mas de alguma maneira procurar atender à especificidade do jogo de futebol. Tendo aqui um período de preparação mais curto, anteriormente o período de preparação podia ir até cerca de 4 meses, neste caso importou-se muito este período de preparação para no máximo 2 meses, em algumas situações até bem menos do que isso, cerca de 1 mês e meio. Considerar 2 períodos competitivos, ou seja, reconhecendo que não era possível manter a forma durante muito tempo, tendo um período competitivo muito longo, seria preferível então considerarmos 2 períodos competitivos distintos para que durante esses 2 períodos competitivos os jogadores pudessem de alguma maneira manter os seus níveis de forma relativamente elevados. Intensidades muito elevadas durante todo o período competitivo, habitualmente acima dos 80%, em termos daquilo que são as exigências de treino, e volumes também muito elevados, embora diminuindo na segunda metade da época, atendendo àquilo que seria uma sobrecarga dos jogadores, alguma fadiga, digamos assim, que se pudesse ir acumulando e por isso, através desta diminuição do volume, poder ir compensar este efeito. Uma outra particularidade era uma maior atenção à individualidade e ao treino com presença regular de bola. Quer dizer que, apesar de se considerar que estas capacidades fisiológicas eram as mais importantes, percebeu-se que era possível desenvolvê-las através de uma maior especificidade do jogo de futebol, de situações que permitissem aos jogadores continuar a desenvolver essas capacidades fisiológicas, mas através de uma maior especificidade do jogo de futebol, tendo a bola presente e desenvolvendo, nomeadamente, questões técnicas também através de exercícios que permitissem melhorar estas capacidades fisiológicas. Um pouco mais tarde, estamos a falar há cerca de 30 anos, um pouco menos talvez, aparece uma outra lógica de organização do treino, reconhecendo aqui algumas lacunas desta periodização convencional, porque apesar de alguma maneira procurar atender mais à especificidade do jogo de futebol, ainda assim continuava-se a sobrevalorizar os fatores fisiológicos. E muitas vezes eram negligenciados aspectos técnicos, aspectos táticos, que se entendiam também que eram fundamentais para o futebol. Neste sentido, aparece aqui uma lógica em que se procura, de alguma maneira, valorizar estas questões táticas, entendendo-se o jogo de futebol essencialmente como um jogo tático, onde seria importante ter um modelo de jogo, ter uma capacidade de conseguir fazer com que os diferentes jogadores pudessem procurar resolver os problemas do jogo de futebol de forma semelhante, que assentava numa lógica de conhecimento e de domínio de princípios de jogo, sobre princípios de jogo, e no fundo valorizando mais do que os aspectos fisiológicos, os aspectos táticos na organização do trabalho a fazer com os futebolistas e com as equipas de futebol. E o Vítor Frade, talvez um dos impulsionadores maiores desta periodização tática, mas também o Guilherme Oliveira, temos aqui José Mourinho aqui como um exemplo de um treinador que se afirma um pouco também pelos sucessos que foi tendo através da operacionalização desta perspectiva.
No fundo, esta lógica de organização do treino visa a melhoria do nível de jogo, dos jogadores e da equipa, mas considera a época um só período, que inicia no primeiro dia e termina apenas no último dia do trabalho. Quer isto dizer que a lógica anterior dos macrociclos, mesociclos e microciclos desaparece com esta proposta de periodização tática, em que passamos a ter efetivamente apenas um único período, a época desportiva, desde o primeiro dia ao último dia de trabalho. E em que, durante todo este tempo de trabalho, a preparação deve ter em conta um modelo de jogo, ou seja, a forma como se pretende que a equipa jogue, aquilo que se entende que é o modelo de jogo que a equipa deve ter, e por isso deve ser essa a base do trabalho a realizar durante toda a época. Estar em forma entende-se que é jogar bem, quer individual, quer coletivamente. Quer dizer que se anteriormente o estar em forma era conseguir estar no seu melhor em termos das capacidades fisiológicas, com esta proposta da periodização tática, o estar em forma passa a ser o jogar bem. No fundo, conseguir dominar os princípios que permitem operacionalizar o modelo de jogo, quer individual, quer coletivamente. É precisamente isto que estávamos a falar, estar em forma é ser capaz de cumprir as exigências do modelo de jogo e os seus princípios. Quer isto dizer que assume-se nesta perspectiva que o fundamental é a especificidade, o modelo de jogo, ou seja, a forma de jogar da equipa. Este modelo de jogo, um modelo que é construído com base naquilo que são as ideias do treinador, aquilo que são as capacidades e características dos jogadores, também aquilo que são os princípios de jogo, ou seja, a operacionalização deste modelo de jogo visa definir de uma forma clara como é que a equipa deve resolver os problemas que se colocam em termos ofensivos, em termos defensivos e nas situações de transição, quer a defesa-ataque, quer ataque-defesa. Como é que ela se vai organizar funcionalmente, ou seja, como é que vai articular estes diferentes princípios para poder responder aos problemas que o adversário vai colocar, e quais as organizações estruturais do sistema tático que vai permitir dar resposta a esta operacionalização. Ou seja, há aqui um conjunto de lógicas, de princípios, de organizações que são definidas e que estruturam o que é o modelo de jogo, que vai permitir à equipa ter, de uma forma clara, uma organização para a sua forma de jogar e a sua forma de resolver os problemas que o jogo vai colocar e que os adversários possam vir a colocar. Ora, há aqui um conjunto de princípios e subprincípios que se relacionam, que têm a ver com, no fundo, uma estruturação deste trabalho que é depois realizado e que assenta quanto a princípios na desmontagem e hierarquização dos princípios de jogo, isto é, procurando simplificar a estrutura complexa do jogo, distinguindo os princípios mais dos menos importantes. Depois uma especificidade através de uma criação de situações táticas que o jogo da equipa vai exigir, e é aqui que entra então um maior cuidado com esta questão do modelo de jogo. Uma alternância horizontal e especificidade, no fundo, regular a relação existente entre o esforço e a recuperação, apesar de se entender dominantes os aspectos táticos, não se desvalorizam também as questões fisiológicas. Percebe-se que é importante esta relação entre o esforço e a recuperação, assumindo que quando se fala em esforço e recuperação não apenas nos referimos à dimensão fisiológica, mas também à dimensão psicológica, à dimensão emocional. Depois, um outro princípio da progressão complexa, em que se procura
reduzir a complexidade do modelo de jogo, para ela ir progressivamente aumentando e para que o trabalho que vai sendo feito pelos jogadores possa ir acrescentando aquilo que é a estrutura do modelo de jogo, as preocupações que devem ser tidas em conta. E um último princípio relacionado com as propensões, ou seja, uma repetição sistemática das ideias que se pretendem adquirir. Ou seja, o trabalho que se vai realizar ao longo dos treinos, nos exercícios, devem procurar fazer sobressair tantas vezes quanto possível a lógica de funcionamento e de resolução de problemas que a equipa deve ter. Em termos de subprincípios, um bocadinho na especificação destes princípios, há aqui um primeiro que tem a ver com a intensidade e concentração decisional, ou seja, uma elevada intensidade de concentração de decisões e constante pressão competitiva. Todos os exercícios devem procurar ter esta elevada intensidade de concentração de decisões e pressão competitiva permanentemente presente. Devem também basear-se na descoberta guiada, isto é, procurar levar os jogadores a descobrir a solução que foi criada para o problema. Os exercícios, no fundo, fundamentarem-se em problemas que devem ser resolvidos pelos jogadores, e mais do que ser simplesmente o treinador a dizer como é que o problema deve ser resolvido, deve ajudar os jogadores a encontrar as soluções para esse problema. E, finalmente, aqui uma questão da liderança, os autores chamam uma ditadura democrática, em que, no fundo, existe uma orientação muito clara da forma como resolver os problemas, como cada jogador deve assumir a sua responsabilidade individual no seu contributo para o modelo de jogo da equipa e, por isso, haver aqui de uma forma muito clara esta responsabilização e este papel que cada um deve ter claro e deve assumir para a operacionalização da forma de jogar da equipa. Esta priorização tática tem então como base de trabalho, de organização do trabalho, a semana padrão, que se chama o morfociclo padrão, em que no fundo consideramos que existe jogo de domingo a domingo e que é preciso organizar o trabalho que se faz entre estes dois jogos. No fundo, ter aqui nos dias seguintes ao jogo aqui uma etapa de recuperação, de alguma maneira se procura recuperar os jogadores daquilo que foi o trabalho realizado no jogo anterior, para que depois, principalmente nos 3 dias seguintes, quarta, quinta e sexta-feira, se possam privilegiar a aprendizagem da organização dos princípios que vão ser importantes para o jogo seguinte, procurando também, de alguma maneira, fazer aumentar a exigência e as intensidades que são solicitadas aos jogadores, muito de acordo com aquilo que é o adversário que se espera encontrar e as formas de poder criar problemas ao adversário. Por isso privilegiam-se aqui estes dias em termos daquilo que é o desenvolvimento e a aquisição dos princípios e subprincípios de jogo. E depois ter ali na véspera do jogo, de alguma maneira, uma diminuição da exigência, da intensidade, precisamente para que os jogadores possam, de alguma maneira, ter ali alguma recuperação para que no dia do jogo possam conseguir estar bem, conseguir dominar aquilo que são os princípios que se espera que eles operacionalizem no jogo que vão ter no dia seguinte. Temos aqui uma variação desta proposta de priorização tática, essencialmente quando se considera mais um jogo por semana, neste caso, além do domingo, ter aqui um jogo à quinta-feira, e em que a lógica acaba por ser relativamente semelhante à anterior, mas naturalmente
tem de se considerar que este jogo de quinta-feira vai exigir que no dia anterior se tenha de alguma maneira de fazer aqui alguma recuperação ativa, como vem aqui a laranja, exercícios que solicitem mais velocidade de reação e recuperação ativa. Depois, durante os dias anteriores, quer a segunda, quer a terça-feira, procurar não negligenciar aqui uma vertente de recuperação ativa, porque há aqui uma sobrecarga maior de jogos, uma sobrecarga maior em termos da intensidade e do esforço que é exigido aos jogadores, mas procurar conciliar este trabalho neste pouco tempo disponível para preparar o jogo seguinte com um trabalho de resistência específica, de velocidade específica, que procura de alguma maneira também, e apesar de poderem ver aqui esta referência a capacidades fisiológicas, são capacidades que vão permitir controlar as cargas de treino, o esforço global realizado pelos jogadores, mas sem descurar aquilo que são as preocupações em termos táticos, em termos do modelo de jogo, em termos de forma como os jogadores devem estar preparados para resolver os problemas que o adversário, que o próximo adversário lhes vai colocar. Esta periodização tática, como vos disse há pouco, é uma proposta relativamente recente, que tem vindo a ser assumida por diversos treinadores, diversas equipas, tem alguma expressão, essencialmente em Portugal, e depois tem sido um pouco adotada também neste sentido em outros países, precisamente por aquilo que tem sido a influência dos treinadores portugueses nesses outros países onde têm vindo a treinar, mas talvez se possa ainda resolver algumas lacunas que esta periodização tática tenha, porque, no fundo, apesar de se ter passado de uma lógica de uma dominância dos aspectos fisiológicos para os aspectos táticos, talvez se tenha de considerar que, em termos de planeamento de programação do treino do futebol, se possa ir um pouco mais longe. No fundo, começando precisamente por aqui, por percebermos que, para fazermos o planeamento e programação, devemos começar por perceber onde é que estamos, ou seja, o que é que os nossos jogadores conseguem fazer, para que depois possamos definir para onde é que queremos ir, um dos objetivos que temos, e definir o caminho a alcançar, o caminho a percorrer para alcançar esses objetivos. O planeamento e programação do treino é precisamente isto. No fundo, é a definição dos caminhos a serem percorridos para se alcançar estes objetivos face ao ponto de partida, que são as capacidades dos nossos jogadores, as suas características, o clube onde estamos, as condições que temos. Então, quer isto dizer que quando nós falamos de planeamento e programação do treino de futebol, devemos perceber que existem todo um conjunto de aspectos, de ferramentas que são importantes e que estão permanentemente em interação. Que o futebol não é apenas a soma de fatores físicos, técnicos, táticos, psicológicos, mas sim a dinâmica de fatores, destes diferentes fatores, que se interrelacionam, que se complementam e que se potenciam. Quer isto dizer que, mais do que olhar isoladamente para cada um destes fatores, fazer sobressair ou as questões físicas, ou as questões técnicas, ou táticas, ou psicológicas, o que quer que seja, devemos procurar atender à interação e às relações entre estes diferentes fatores. Concretizando, nós, quando vamos fazer um planeamento, devemos perceber que esse planeamento tem de ser uma ideia global do que pretendemos alcançar, como vimos anteriormente, tendo em conta onde estamos e para onde queremos ir, que desse planeamento vamos poder concretizar a sua operacionalização através da programação, isto é, ter uma noção mais concreta do trabalho a fazer num determinado período,
e isso então é a programação do treino, que depois se vai materializar no plano do treino, ou seja, no trabalho a desenvolver em cada momento de contacto com os jogadores. E esse plano de treino tem exercícios de treino e esses exercícios assentam em princípios ativos. Quer dizer que há aqui uma escala de importância nesta lógica de planeamento, programação, plano de treino, exercício, princípios ativos, que é importante percebermos como é que elas se relacionam para, quando intervirmos num destes aspectos, podermos perceber que vai ter sempre influência em todos os outros. Ora, como estávamos a ver, o nosso ponto de partida de onde estamos deve começar pelo diagnóstico. Neste caso, porque estamos no futebol, o futebol só tem lugar dentro do clube, então temos de perceber que clube é este, que cultura é que tem, que história, que resultados já obteve, que tipo de adeptos tem, que dirigentes, que objetivos. No fundo, perceber efetivamente que os clubes são todos distintos, que têm as suas especificidades próprias e que importará perceber qual, efetivamente, ou que tipo de clube em que nos inserimos. Depois, olhar para a equipa, perceber quem é o grupo de jogadores, que processos é que já passou, já vinham a trabalhar juntos, ou se não se conhecem, são todos jogadores diferentes, de realidades diferentes. O que é que poderá fazer enquanto equipa, que características tem, como é que podemos coordenar diferentes jogadores, se temos os jogadores que são muito iguais ou que têm complementaridades entre eles, que resultados é que já obteve, se uma equipa que, estando a jogar junto, já ganhou mais vezes do que perdeu ou o contrário. No fundo, tentar recolher informações que nos permitam perceber, em termos globais, o que é a equipa onde estamos. Avançar depois para um diagnóstico sobre os jogadores. Perceber individualmente quem é cada jogador, que processos é que já passou, quais as suas características, o que é que está disposto a fazer, para podermos saber o que é que podemos treinar e para que é que podemos treinar um determinado jogador. Perceber depois o contexto em que estamos, as características do contexto, os objetivos, termos, equipa técnica, recursos, materiais, instalações, equipamentos, quanto tempo é que temos, se entramos e a pré-época ainda não começou, ou se já entramos a meio da época e existem jogos já aqui por 2 ou 3 dias. No fundo, perceber onde é que nos vamos situar e que condições vamos poder ter para realizar o trabalho. Um outro aspecto importante, também em termos de diagnóstico, tem a ver com as competições. E porque estamos no futebol, as competições são regulares, em regra, jogos semanais durante uma grande parte do ano, e vence quem tiver melhores resultados ao longo da época. Mas depois perceber que não há só competições regulares, podemos ter outro tipo de competições também, por eliminatórias, por exemplo, perceber que tipo de competições é que podem ser mais ou menos relevantes, como é que se pode gerir cada jogador nessas diferentes competições, que tipos de adversários vamos encontrar, como é que os adversários são os mesmos em diferentes competições, em que momento da época é que estas competições vão aparecer, se implicam uma sobrecarga maior de jogos em alguns períodos ou não, para se poder, de alguma maneira, também ter em conta essa sobrecarga de jogos na gestão da equipa, na gestão de cada jogador. Por isso, esta parte da informação do diagnóstico sobre as competições é também ela fundamental para podermos fazer o nosso planeamento e programação do treino. Assim, planear, depois de feito este diagnóstico, passa por definir objetivos para o clube, para a equipa, para os jogadores, para os treinadores. No fundo, é importante que estes objetivos sejam vistos e definidos com base no diagnóstico, em diferentes níveis, e possam ser definidos não apenas a longo prazo, mas também a curto, médio
a curto e médio prazo, para podermos ter formas de os controlar. Se o objetivo for apenas o ganhar uma determinada competição, esse objetivo pode ser um objetivo relativamente abrangente e de difícil controlo ao longo do tempo. Por isso, pode ser e é importante definir outro tipo de objetivos e ir definindo objetivos parciais também, que nos permitam de alguma maneira perceber se o que planeamos está a ser conduzido no sentido certo, estamos a caminhar para alcançar esses objetivos a longo prazo, ou se pelo contrário vamos precisar de fazer alguns reajustes em termos de trabalho realizado, do planeamento feito. Programar é, assim, depois de ter feito o planeamento, organizar o processo para alcançar os objetivos. No fundo é o que é que vamos fazer, como vamos fazer e quando vamos fazer, sem esquecer de controlar estes resultados. No fundo era como tínhamos visto anteriormente, o planeamento é o ponto de partida, uma parte da organização do processo para alcançar os objetivos é então esta programação. No fundo, o que fazemos, como fazemos e quando fazemos. Treinar aparece depois de feito este planeamento e programação do treino, considerando o diagnóstico, ou seja, aquilo que são as capacidades e potencialidades dos jogadores, a prescrição, ou seja, os exercícios mais adequados aos objetivos, equipa e jogadores, e o controle do treino, ou seja, perceber a evolução da equipa e dos jogadores, quantificando para saber como é que o trabalho está a evoluir. Mais uma vez, sem esquecer o tempo disponível, quantas vezes podemos treinar por semana, quantos jogos temos por semana e os recursos que temos disponíveis. Temos campos para treinar, temos espaço, material, equipamentos. São aspectos que são também importantes e que vão determinar as possibilidades de implementação e de operacionalização do nosso treino. Devemos ainda considerar como queremos ou podemos jogar, no fundo, um pouco a ideia de modelo de jogo, apesar de aqui este modelo de jogo não dever ser independente do adversário ou dos adversários que vamos considerar. Ou seja, devemos ter aqui alguma lógica na resolução dos problemas que os jogos nos podem colocar, mas procurando sempre atender às especificidades dos adversários que vamos encontrar. Por outro lado, uma individualização do treino, de acordo com as especificidades dos jogadores, das funções e da equipa. Quer dizer que é importante preparar cada treino de acordo com aquilo que são as capacidades e características de cada jogador. Ter em conta também os resultados obtidos e análises realizadas, quer em jogos de treino ou em treinos realizados anteriormente. Quer dizer que este treino deve também ser preparado em função do que aconteceu anteriormente, de problemas que possam ser necessários corrigir ou das possibilidades de problemas que venhamos a encontrar face ao próximo adversário, às características que este próximo adversário possa ter. Devemos depois, então, escolher os exercícios para operacionalizar este nosso treino, considerando o diagnóstico realizado, como já vimos, os objetivos visados, as implicações que os exercícios vão ter em termos fisiológicos, técnicos, táticos e psicológicos, e depois também os princípios do treino, os princípios biológicos, os princípios metodológicos e os princípios pedagógicos. No fundo, considerar aqui um conjunto de particularidades na escolha e na implementação dos exercícios que nos permita atender a estas diferentes implicações que os exercícios possam vir a ter na nossa intervenção. Ora, isto sem esquecer de preparar ainda o que fazemos na pré-época, quanto tempo pode ter esta pré-época, se temos jogos de treino ou não,
o que é que fazemos em dia de jogo, por exemplo, rotinas, preparação, se há estágio, não há estágio, o que é que se faz se houver ou não houver estágio, quanto tempo antes do jogo é que se vai para o campo, o que é que se faz no aquecimento pré-jogo, quanto tempo, exercícios, se a escolha do campo é indiferente ou não, também naturalmente há algumas implicações, o tipo de informações, por exemplo, que se passam aos jogadores ao intervalo, visualização, eventuais substituições, substituições no decorrer do jogo, no final do jogo, o que é que se diz ou não diz aos jogadores, eventualmente a comunicação social, uma análise do jogo, quem é que faz, como é que faz, com base no quê, e o treino após o jogo, perceber se treinamos logo a seguir ao jogo, no dia seguinte ou no outro dia, se treinam os jogadores que não jogaram, que não foram convocados, ou que jogaram menos do que X minutos. No fundo, devemos ter o cuidado de preparar estas diferentes situações e equacionar as possíveis decisões a tomar em cada um destes momentos. Quer isto dizer que planear e programar no futebol é, de uma forma muito simples, preparar o melhor possível para obter o melhor rendimento. Até aqui, dúvidas que queiram esclarecer, questões que queiram colocar? Bom dia, professor. Bom dia, Lorival. Uma questão rápida e simples com relação às condições materiais bom, e por aí vai, né? Outras questões, digamos, fora do controle total de quem vai gerir o treino. Uhum. Principalmente quando a equipa técnica tem, digamos, ela é muito curta ou justa, ou tem um ou dois elementos, a individualização tende a ter sei lá, uma maior dificuldade, não sei se por questões somente de pessoal, mas principalmente para a gente fazer um monitoramento, o controle do treino individualizado, é uma situação que precisa ser revista, assim, pelo menos no âmbito geral do futebol, porque realmente, dependendo quando tu faz toda essa programação, tu planeia, tu faz tudo isso, tu não consegue, às vezes, individualizar, explorar o melhor rendimento do teu jogador. E, às vezes, é sei lá, por falta de pessoal, simplesmente. Daqui a pouco tu tem 2 ou 3 elementos na comissão técnica e tem 25 jogadores. Aí tu tens um treino de 1h30, tu programa, executa, mas tu não consegue controlar e monitorar todos os atletas da maneira que tu poderia chegar, sei lá, encontrar o melhor rendimento deles. E vai muito do nível também do jogador, né? De entendimento do jogador, de saber o que está se pedindo, o que se quer do jogador, o que não se quer. E aí tu vê assim, escalões inferiores com mais dispersão, digamos assim, dos atletas, né? Se dispersam mais facilmente. E já quando tu começa em escalão de iniciados, juvenis e daí em diante, a malta normalmente já tem um nível de concentração um pouquinho maior e consegue entender melhor o que é o desenvolvimento do próprio jogador. Então, a individualização parte muito a individualização do treino, controle, a gente pode até individualizar, mas a parte mais difícil vai ser a gente conseguir monitorar e fazer o controle individualizado de cada atleta. Pelo menos é um ponto de vista assim que eu vejo e venho acompanhando já há algum tempo. Em alguns escalões assim que a gente vê assim de formação, os mais adiante, né, os iniciados para cima, e os menores a gente vê que eles são mais e são mais dependentes assim do que o treinador pede. Às vezes eles não conseguem perceber e daqui a pouco ficam até parados, né, os menorzinhos. Então a gente se preocupa, às vezes, eu não sei se o professor tem essa mesma percepção a respeito normalmente o que acontece quando a gente a gente é do desporto, o aluno está lá, ele está na licenciatura, normalmente ele vai iniciar nos escalões menores, né? Eu não sei se é o mais interessante, é uma questão que eu tenho, assim, é minha.
porque eu acho que precisa ter um pouquinho mais de bagagem, talvez, para conhecimento e bagagem, assim, para conseguir controlar e desenvolver essas potencialidades nos menorzinhos. Ao contrário eu na minha cabeça, professor, é uma opinião minha, tá? Eu vejo assim que quem está um pouquinho mais preparado tem que, claro, ele vai ser o líder lá da equipe, vai ser o treinador principal e normalmente por exemplo, eu iniciaria com os treinadores mais experientes um pouquinho, acompanhando, em vez de eles entrarem direto lá nos escalões menores, eles fazerem tipo ser o adjunto de iniciados, de uns juvenis, para depois descer, aí eles iniciam a trajetória, né, de evolução no treino, na carreira de treinador, e aí assim pegando lá os petizes e aí iniciando, e às vezes a gente vê o contrário, né, professor? A gente vê em tudo que é lugar aí, isso é no mundo todo, não sei se o professor tem essa mesma percepção. O ideal seria os treinadores mais experientes, assim, já com, sei lá, com um ou 2 anos já no meio, para tentar desenvolver um pouquinho mais esses escalões menores do que ir direto lá daqui a pouco iniciado, sei lá, com os iniciados, os juvenis e por aí vai. E é só uma opinião, assim, minha, tá, professor? Não, Sim, não, sim. não, não é a verdade absoluta, não sou o dono da verdade absoluta e Ninguém é. então tá bom, obrigado pelo espaço. Ah, e eu partilho em termos globais esta sua visão. Eu acredito que os treinadores mais conhecedores e os melhores treinadores deviam estar nos escalões mais baixos. Porque efetivamente é aí que se faz a diferença. Se, depois iremos ver isso um pouco mais à frente na aula, se nós trabalharmos muito bem com os mais pequeninos e formos mantendo essa qualidade do trabalho ao longo da sua evolução, a possibilidade de eles poderem alcançar resultados melhores e níveis de prestação melhores são muito maiores. E creio que isto é claro para toda a gente. Temos aqui um grande problema, que é, nestes escalões mais baixos, não se conseguiu encontrar ainda uma forma de pagar bem aos treinadores e, por isso, em regra, ninguém quer trabalhar nestes escalões porque aqui não se recebe dinheiro ou quando se recebe é muito pouco, nem sequer dá para a despesa da viagem, quanto mais para o tempo que o treinador lá está com estas crianças. Ora, como normalmente onde se ganha mais a treinar é nas equipas séniores, é aí que há maior visibilidade, é aí que há maior destaque, é aí que todos querem estar. Por isso é legítimo que os melhores treinadores queiram estar aí, porque é aí que se ganha mais dinheiro, porque é aí que se tem mais reconhecimento. E isto leva a que naturalmente todos ambicionem estar com as equipas séniores e as equipas séniores mais competitivas. E muitas vezes olha-se para o trabalho da formação como uma etapa necessária para chegar a esse nível sénior. Ora, o trabalho da formação é um trabalho distinto do trabalho ao nível sénior. Eu acredito que quando nós treinamos escalões séniores, se apanharmos jogadores que efetivamente tenham tido bons treinadores ao longo do seu percurso, essencialmente a grande preocupação em termos de planeamento e programação do treino será na manutenção e aperfeiçoamento das capacidades dos jogadores. Eles dificilmente vão aprender alguma coisa. Naturalmente que se pode sempre melhorar e pode sempre aprender, mas o treinador será, ou a equipa técnica será um pouco mais gestora do grupo, terá uma maior preocupação com uma gestão das capacidades dos jogadores para que eles possam alcançar os objetivos. Quando estamos a falar de formação, estamos a falar de aprendizagem do jogo, de desenvolvimento de capacidades,
de melhoria de competências, de concretização de potencialidades em capacidades. O que quer dizer que o perfil do treinador é também diferente. Eu tenho de ter treinadores que saibam ensinar o jogo, que tenham gosto em promover estas aprendizagens, em promover o desenvolvimento dos jogadores. E mesmo dentro do futebol de formação, é muito diferente lidar com meninos ou meninas de 5, 6, 7 anos, ou com jovens de 12, 13, 14 anos, ou até já com jovens adultos de 17, 18, 19 anos. Há aqui diferenças muito significativas. Não só nas características próprias destas diferentes idades, como também no tipo de trabalho que deve ser feito para promover determinadas aprendizagens do jogo de futebol que têm de ser mais ou menos valorizadas em cada uma destas idades. Quer dizer que nós devemos ter também perfis de treinador mais ajustados a diferentes escalões. Se não tivéssemos este condicionamento que falei anteriormente, de no futebol sénior ser o sítio onde se paga mais, onde se tem mais visibilidade, mais reconhecimento, provavelmente seria mais fácil procurarmos com os treinadores ajustar o perfil de cada treinador às características e especificidades de cada escalão, de cada idade, de cada equipa, para que o treinador pudesse estar, também nesta lógica de individualização, a trabalhar com o grupo, com a equipa, com o escalão, onde pode de facto contribuir mais para o alcançar dos objetivos desse grupo ou dessa equipa. Ora, enquanto não alterarmos esta lógica de funcionamento anterior, isto vai ser relativamente difícil de acontecer. Por isso é que, em termos muito pragmáticos, e isso é perceptível dessa forma, as pessoas querem estar onde se ganha mais e onde se tem mais reconhecimento e visibilidade. E quando não estão aí, procuram assumir que o futebol de formação é uma etapa de aprendizagem também para treinadores para poderem chegar a esse nível. Ora, há aqui algumas coisas que se podem fazer. Por exemplo, em Inglaterra, há alguns anos atrás, pelo menos há 10 anos, a Federação Inglesa definiu uma regra que me parece interessante, que é, no futebol de formação, os ordenados dos treinadores têm de ser iguais em todos os escalões, precisamente para procurar contribuir um pouco neste sentido, que é, se o ordenado do treinador dos petizes for o mesmo do ordenado do treinador dos júniores, se o reconhecimento e a visibilidade for o mesmo, os treinadores vão deixar de querer estar nos escalões mais avançados e vão procurar querer estar no escalão onde se sentem mais competentes ou mais felizes. Ora, esta pode ser uma medida interessante neste sentido, que eu espero que qualquer ano venha a ser adotada em Portugal uma coisa relativamente semelhante, apesar de, em regra, estas coisas demorarem muito tempo a acontecer. Mas esta pode ser uma possibilidade. Agora, enquanto isto não acontecer, é normal que nós possamos ir assistindo a muito daquilo que o Lorival descreveu, que é, muitas vezes, os treinadores mais jovens, os que ainda estão a aprender, são colocados nos escalões onde os desafios são maiores, que são com os mais pequeninos. Tem também uma vantagem, e eu acredito muito nisso, que é quem conseguir ser bom treinador destes escalões mais pequeninos consegue ter um conhecimento do jogo e uma capacidade de aprendizagem do jogo que seguramente lhe vai ser muito mais útil depois em todos os outros escalões seguintes. Pode não ter depois as outras capacidades em termos de liderança, de gestão de grupo, de gestão da equipa técnica, que lhe permitam trabalhar a outros níveis. Mas
vai fazer aqui algumas aprendizagens que são muito interessantes, creio eu. Relativamente à questão que estava a falar da individualização e de procurar atender àquilo que são as capacidades de cada jogador, como temos vindo a defender, que creio que é inevitável caminharmos nesse sentido. Sem dúvida que isso é muito mais fácil de acontecer quando temos recursos, quando temos capacidade de pagar a treinadores, de ter treinadores para aumentar o número dos elementos de uma equipa técnica. Ora, eu também acredito que deveriam ser nos escalões mais baixos, onde nós deveríamos ter um maior rácio de treinador por jogador. Ora, infelizmente, aquilo que temos muitas vezes é as equipas técnicas irem aumentando com o avançar nos escalões. Por exemplo, escalões de júniores ou de séniores terem muito mais elementos nas equipas técnicas do que escalões de petizes ou traquinas ou benjamins. E, mais uma vez, isto creio que é, em termos muito pragmáticos, é consequência daquilo que falámos anteriormente. Agora, a nossa obrigação também aqui nas aulas, também aqui no ensino superior, mais do que falarmos daquilo que existe, daquilo que é a realidade hoje, porque essa também está visível aos olhos de todos, é prepararmos o que deve ser o futuro, o que deve ser, que devem ser as preocupações que nós devemos ter para melhorar o que hoje é feito, para conseguir alcançar melhores resultados. E é neste sentido que acho que devemos caminhar para cada vez uma maior individualização do treino no futebol, cada vez mais cuidado com o controle do treino e com as especificidades de cada jogador, cada vez equipas técnicas mais alargadas com diferentes treinadores de diferentes especialidades e procurar cada vez mais ter ajustado este perfil do treinador ao perfil do escalão onde está a trabalhar. Agora, tenho a convicção de que estes não são desafios fáceis, de que provavelmente ainda demorarão algum tempo até poderem ser concretizados, até poderem ser a norma, digamos assim. Agora, isto não nos deve impedir de, mesmo quando vamos trabalhar para um contexto com poucos recursos, poucas condições, onde não temos tudo aquilo que gostaríamos de ter ao nosso dispor para fazer o nosso trabalho, não deixar ainda assim de fazer o melhor que é possível, de conseguir de alguma maneira, sem perder de vista aquilo que devia ser feito, fazermos o melhor que é possível com o que temos. E, no fundo, planear e programar é precisamente isto que está aqui escrito, que é fazer o melhor possível para obter o melhor rendimento. E quando falamos aqui de melhor rendimento, não é só ganhar. Ou não é essencialmente ganhar. É o ganhar a que custo. Porque se nós olharmos desta perspectiva do rendimento só com base no ganhar, vamos ignorar um aspecto fundamental que são os capitais investidos. Ora, isto é muito evidente este ano na nossa liga mais importante de futebol em Portugal, onde percebemos que a equipa que mais investiu, que mais capital investiu, quer seja financeiro, humano, material, etc., é a equipa que se arrisca a terminar o campeonato em terceiro lugar. O que quer dizer que provavelmente as equipas que vão obter melhor rendimento nem são as que vão terminar nos 4 ou 5 primeiros lugares. Porque há aqui uma relação entre os custos que se têm de pagar e os benefícios que se podem colher. E muitas vezes conseguem-se colher alguns benefícios interessantes com custos relativamente baixos. Por isso é que aqui esta questão do preparar o melhor possível para obter o melhor rendimento é importante.
E por isso é que, apesar de ainda irmos vendo algumas destas dificuldades, que ainda são muito comuns, não deixarmos de ter este tipo de cuidados. De uma forma muito, muito pragmática. Se estamos a treinar nos petizes, temos um grupo de 15 meninos para treinar e somos o único treinador, naturalmente que não há milagres, que não conseguimos fazer uma individualização como gostaríamos que fosse feita. Mas podemos começar a preparar essa individualização, por exemplo, no planeamento do treino, nos grupos que constituímos para que os meninos possam fazer determinados exercícios entre si, percebendo que seguramente não é indiferente o Francisco jogar com o Manuel ou o Francisco jogar com o António. Quer dizer que nós, naquilo que conseguimos controlar, podemos ter em atenção alguns destes aspectos da melhor forma que conseguimos. Se naturalmente tivéssemos uma equipa técnica com mais 5 treinadores, podíamos operacionalizar esta individualização de uma outra forma, com outro tipo de cuidado e de rigor. Estando sozinhos, vamos ter mais dificuldades, mas vamos ainda assim poder ter a necessidade de manter esta intenção. Florival, não sei se consegui ajudar na reflexão sobre esta questão que levantou. Sim, sim, professor. Alguns anos atrás eu assisti uma aula do professor e o professor comentou que quanto mais a gente, o fato do saber fazer e ter ganhar mais confiança, isso gerava autonomia para os jogadores e para qualquer profissão que seja. Uhum. E, na realidade, eu levantei essa questão pelo simples fato de entender. Eu entendo que a base de qualquer clube de futebol, seja ele do alto rendimento ou que milita nas competições distritais, que sejam nas menores competições, para quem se dispõe a ter um escalões de formação, se dispõe sim a suprir, né, de uma maneira mais economicamente viável, seus escalões sêniores, né? Pelo menos é o que eu percebo assim. E o que chama a atenção é que na realidade, isso é no mundo todo, né? Existe já uma mudança em alguns clubes, mas entretanto, a grande maioria ainda não conseguiu entender que a formação está ali para suprir esses escalões, porque aquilo ali é patrimônio do clube, né, gera recurso financeiro no futuro, se for bem treinado. Por isso que quando eu falo nas questões de formação, simplesmente é porque politicamente os clubes ainda precisam evoluir profissionalmente, eles são muito amadores ainda, né? A política dos clubes assim ainda é muito eu vivi isso, em 1970 era assim, na minha época era assado, né? Mas eles não conseguem entender que o futebol evoluiu muito e quanto melhor tiverem os atletas preparados com uma formação adequada lá na base, mais fácil, né, vai ser para eles terem, digamos, um material, o recurso mais adequado para os escalões sêniores, que é teoricamente o que dá dinheiro, o que dá visibilidade, tanto para treinador, para jogador. Qualquer miúdo que comece na formação, o sonho dele é chegar no escalão sênior, é jogar sei lá, para alguns adeptos, fazer golos e por aí vai. Então, era nesse sentido mais que eu levantei a questão, porque eu acho que a gente pode profissionalizar ao máximo os treinadores, os nossos jogadores, né? E se os nossos dirigentes também não caminharem nesse sentido, o futebol ainda vai ser... Alguém vai estar sempre puxando para baixo o futebol. Infelizmente, essa é a realidade do futebol num todo, né? Não é Portugal, não é Brasil, não é... De maneira geral. Alguns países como Inglaterra, Alemanha já estão dando alguns passos à frente nesse sentido. E a gente vê N exemplos, o professor levantou aí a questão do clube que está no terceiro lugar hoje na Primeira Liga, né, que foi o que mais investiu. E se tu pegares ali teoricamente dos 11 iniciais, se tiver um ou outro da formação é muito, mantém-se uma formação enorme, isso também acontece no Brasil, os grandes clubes têm formações enormes, e nem sempre quem investe mais no futebol, o mais interessante do futebol, nem sempre quem tem mais dinheiro vai vencer.
via de regra pode até ter mais possibilidade, mas não quer dizer que aquela receita de bolo, por ter os melhores jogadores, vai te gerar o título, a conquista, né, a glória. E nesse sentido, o futebol é muito legal e muito fixe, como diz aqui em Portugal, porque tem essa possibilidade do menor, quem investiu menos. Apareceu os Leicester da vida, apareceu, né, os clubes menores, mas que com uma outra visão, uma outra ideia de futebol conseguem, né? Eu me lembro que o Leicester normalmente a gente tinha essa periodização a tática ali, onde a gente joga no domingo e folga na segunda. Eu não me lembro, o Leicester tinha umas folgas diferentes, assim, eles mudaram um pouco, ou seja, tu traz algumas inovações para o futebol e isso sempre traz discussão e no mínimo, quem está de fora ou quem está muito dentro do futebol tem que fazer uma reflexão a respeito dessas possibilidades. Mas era só essa questão que a minha ideia era levantar, que concordo também que o futebol nem sempre quem tem o maior investimento vai ser o campeão. Acho que tem outras envolventes que também interferem diretamente no jogo. Sim, isso talvez seja um dos atrativos de facto do futebol, é que nem sempre quem tem mais recursos ganha. E o futebol nisso talvez seja um desporto muito, muito democrático. Efetivamente, quando o jogo começa 0-0 e ambas as equipas vão ter de procurar fazer qualquer coisa para marcar gol. E se não marcarem gol, não vão ganhar. Agora, nos últimos anos, temos assistido a um investimento grande na formação de treinadores. E Portugal aqui foi um dos países pioneiros nesta formação de treinadores, já praticamente há 40 anos que tem vindo a investir muito nesta área e por isso também o desenvolvimento do jogo e dos jogadores em Portugal tem evoluído da forma que nós conhecemos, fruto deste investimento na formação de treinadores, que outros países depois também seguiram. Começamos a ver esses resultados hoje em outros países, mas efetivamente precisamos de investir na formação de dirigentes, que é uma das áreas em que precisamos de ver melhorias para que o jogo possa também continuar a evoluir. Agora, um dos problemas não tem só a ver com esta questão dos dirigentes, tem a ver com uma necessidade de imediatismo muito grande ligado ao futebol, que faz com que uma vitória ou uma derrota possa facilmente acreditar ou fazer desacreditar algumas coisas. Se no jogo de ontem o Sporting tivesse empatado ou tivesse perdido, as capas dos jornais de hoje, os comentários sobre a equipa hoje, eram radicalmente diferentes. E esta diferença assenta ou acentua apenas em um golo. E muitas vezes nós deixamos-nos levar, deixamos-nos influenciar apenas por um golo que entrou ou que não entrou. E tendemos a assumir que este resultado é mais importante do que todo um processo que o antecedeu. E por isso é que o Sérgio Conceição ainda há dias dizia, e parece-me que com alguma razão, que estes projetos no futebol é uma tanga, porque de facto as pessoas só estão preocupadas com o ganhar ou com o perder, e se ganham acham que está tudo bem, se perdem acham que está tudo mal. E é difícil encontrarmos quem esteja no futebol, mesmo na formação, sem olhar apenas para os resultados desportivos imediatos. E este é um dos grandes desafios muito em particular da formação. E por isso é que muitos clubes têm alguma dificuldade em apostar na formação, porque uma aposta no futebol de formação é sempre uma aposta
pelo menos há 2 décadas, há 20 anos. Eu tive a felicidade de estar ligado ao Benfica há cerca de 20 anos, há mais de 20 anos, e conheci aquilo que era o início da formação do Benfica, que hoje é reconhecida como de muita qualidade, talvez das melhores do país, em termos europeus também muito relevante. Mas há 20 anos os desafios eram muitos e muito grandes. E não foi fácil convencer as pessoas de que o caminho era por ali. E ainda hoje não é fácil, que era o que o Lourival estava a dizer. Nós olhamos para esta equipa do Benfica e são os jogadores da formação é que lá estão. E não se pode dizer que é por falta de qualidade. Se nós olharmos para a equipa B, para o sub-23, para os escalões abaixo, vemos que seguramente o problema não é a falta de qualidade dos jogadores. Pelo contrário, se olharmos para a equipa do Sporting, percebemos que há ali uma outra lógica. Talvez também essa lógica resulte da necessidade. Porque se o Sporting tivesse 100 milhões de euros para gastar em jogadores, também não sei se todos aqueles jogadores da formação estariam a jogar ou teriam a mesma oportunidade. Por isso é que às vezes eu creio que é bom haver esta necessidade. Por isso é que quando falamos desta questão de rendimento, considerando rendimento a relação entre os custos que pagamos face aos resultados que conseguimos obter, às vezes é bom podermos não ter muito dinheiro, porque nos faz valorizar as coisas que temos. Que é como todos nós, se tivermos 100 euros no bolso para ir almoçar, provavelmente tomamos decisões diferentes do que se só tivermos 5 euros no bolso para o mesmo almoço. Mas no fim do dia, para esta decisão do almoçar, estamos apenas a falar de uma decisão muito simples, que é saciar uma vontade básica de alimentação que nos garanta a sobrevivência. E não quer dizer que eu com 100 euros almoço melhor do que com 5 euros. Agora, há aqui uma dimensão do capital que eu tenho disponível que vai ter influência nas decisões que eu vou tomar ou poder tomar face aos lucros que posso obter. E os lucros nem são sempre considerados todos no mesmo plano. Por exemplo, neste caso do almoço, pode não ser apenas saciar a fome. Pode ser ter prazer, pode ser estar com amigos, pode ser muitas outras coisas. Tal como no futebol, nós não podemos olhar apenas para os resultados desportivos. Que hoje em dia, até como vimos com esta recente discussão da Superliga Europeia, os resultados desportivos nem sequer são os interessantes. Hoje em dia as equipas não jogam para ser campeãs do seu país. Elas jogam para ir à Liga dos Campeões. E porquê que querem ir à Liga dos Campeões? Porque é ali que se recebe dinheiro para garantir os orçamentos das épocas. Ponto. Hoje, o Porto ou o Benfica não estão muito preocupados em ganhar ou não ganhar o Campeonato Nacional, estão muito mais preocupados em irem ou não irem à Liga dos Campeões. Porque o ir à Liga dos Campeões garante-lhes praticamente metade do orçamento que eles precisam para a época. Por isso é que estas questões têm de ser vistas num plano um pouco mais abrangente, que muitas vezes, quando nós falamos em planeamento e programação do treino no futebol, são questões que nós tendemos a ignorar, mas que têm implicações também muito grandes. É muito fácil falar na valorização de jogadores, por exemplo, para vender. Mas como é que eu consigo valorizar um jogador para vender se não o fizer sobressair nos jogos? Se ele não jogar, se quando joga não se destaca, como é que esse jogador é valorizado? Não há hipótese de valorizar. Não é? Agora, para valorizar os jogadores, há riscos que se correm. Não é? Basta olharmos, por exemplo, para aquilo que aconteceu com a equipa do Benfica na época passada, em que a equipa técnica foi muito criticada por ter um grupo de jovens muito alargado nas competições internacionais, que depois custou, como todos viram, em termos de resultados desportivos, isso pagou-se, mas deu a visibilidade a alguns jogadores que lhes permitiram poder trazer algumas mais-valias financeiras e económicas para o clube.
Quer dizer que este planeamento e programação no futebol não pode nem deve ser só visto em termos de resultados imediatos. E isto é muito evidente no futebol de formação. Quando nós trabalhamos com, por exemplo, jogadores de 6 ou 7 anos, ninguém os deve treinar para eles serem campeões no próximo domingo, ou ganharem o jogo do próximo domingo. É que isto é relativamente pacífico ou banal. Não é? A questão é, se não devem ser preparados para isso, então devem ser preparados para quê? Que tipo de trabalho é que temos de fazer? E voltamos àquilo que falámos anteriormente, que é perceber que características é que os jogadores têm, que conhecimento é que eles têm do jogo, o que é que precisam de aprender, para sabermos que caminho devemos percorrer para proporcionar as aprendizagens que eles precisam. E isto implica depois organizar o treino com um outro tipo de cuidado, com um outro tipo de documentação até, que é fundamental para nos ajudar o suporte deste planeamento e desta programação do treino. E aquilo que tenho aqui, em termos desta documentação, é uma coisa que é transversal aos diferentes escalões e que depois pode ser mais ou menos aprofundada, dependendo do contexto onde estamos, do clube que temos, do escalão que estamos a trabalhar, dos recursos que temos ao nosso dispor, mas não deixa de ser importante, quer estejamos a trabalhar com petizes, quer estejamos a trabalhar com uma equipa que disputa a Liga dos Campeões. Começar por aqui, que é que projeto desportivo é que temos para o nosso clube, que estratégia, que visão e missão é que temos. Qual o quadro de referências, bases culturais, que valores ou cultura é que queremos fazer sobressair ou desenvolver. Aspectos técnicos, que logística, quais os aspectos da vertente financeira, que parceiros é que temos. Este projeto desportivo é fundamental, independentemente do nível onde estamos a trabalhar. Ou, se avançarmos um pouco mais nesta especificação, a definição dos objetivos da equipa individuais. É com base nos resultados anteriores, bem como no diagnóstico de compromissos estabelecidos, ter aqui objetivos desportivos coletivos e individuais, que podem e devem ser definidos, quer para jogadores séniores, quer para jogadores petizes. Temos de ter objetivos coletivos e temos de ter objetivos individuais, para todos eles. Depois temos de ter, por exemplo, um repositório de conteúdos e exercícios, com base no diagnóstico realizado, ter os principais conteúdos a trabalhar ao longo da época e exercícios preferenciais para trabalhar esses conteúdos previstos e alcançar os objetivos definidos. Quer isto dizer que há, naquela lógica que vimos anteriormente, planeamento, programação, plano de treino, os exercícios e os princípios ativos, que naturalmente há princípios ativos que são mais ajustados a alguns jogadores, a algumas idades, a alguns escalões, o que vão fazer sobressair a predominância de alguns exercícios para trabalhar com alguns tipos de jogadores. Até para depois, por outro lado, dar aqui alguma estabilidade ao trabalho que é feito. No fundo, treinar é repetir, é fazer muitas vezes o mesmo. Quer dizer que eu não posso ter exercícios que são todos os dias diferentes. Tenho de procurar ter alguma estabilidade, alguma repetição, alguma sistematização naquilo que é o trabalho feito com os jogadores, independentemente do nível onde estamos. Depois temos de ter também um regulamento interno, no fundo um documento que nos permita tornar claros e explícitos os comportamentos que são desejados, os que são a evitar, os que são proibidos, regras de funcionamento e relacionamento, desde objetivos, responsáveis, direitos dos jogadores, deveres, atitudes, comportamentos, sanções e multas. E tanto posso ter isto para os jogadores profissionais, como posso ter isto para os mais pequeninos. Quando falamos dos mais pequeninos, naturalmente, este tipo de documentação vai ser muito mais valorizada pelos pais ou pelos encarregados de educação do que pelos próprios jogadores. Mas não deixa de ser importante existirem estas regras claras e definidas. Quando falamos do alto nível, do futebol profissional, é importante os jogadores saberem o que é que podem ou não podem fazer.
saberem o que é que devem ou não devem fazer até para salvaguardar a sua imagem e a imagem do clube onde estão, por exemplo. Quer dizer que a lógica é a mesma, tem é de ser ajustada com as especificidades que se adaptam e se ajustam ao contexto onde estamos. Depois uma ficha individual do jogador, uma coisa que, mesmo para os mais pequeninos, nos permite ir registando e completando com informações pedidas no diagnóstico realizado ao longo dos treinos. Coisas simples, desde os dados pessoais até dados anatómicos, técnicos, táticos, psicológicos, evolução ao longo dos treinos ou da época, que depois pode ter um outro nível de detalhe, esta ficha individual, se eu estiver a falar de futebol profissional, se tiver outro tipo de recursos ao dispor, de equipamentos, de pessoas na equipa técnica para trabalhar. Agora, posso e devo ter esta ficha individual feita independentemente do nível onde estão a trabalhar. Basta nós pensarmos que quando estávamos no primeiro ciclo, no primeiro ano, os professores tinham uma ficha sobre todos nós. E essa ficha era a ficha que, normalmente, no final do período, enviavam aos pais, mesmo que às vezes com coisas muito simples, em que se dizia o que é que tinham evoluído, quais é que eram as suas características, quais é que eram as suas principais dificuldades. Quer dizer, esta preocupação com este registro individual, que nós podemos e devemos ter também no futebol, mais uma vez, com diferentes níveis de especificidade e de profundidade, em função das possibilidades que temos e dos recursos que temos ao nosso dispor. Ficha de observação de adversários. Naturalmente, o jogo de futebol faz sempre com o outro, e eu preciso ter alguma informação sobre o outro com quem vou disputar o jogo para poder estar melhor preparado possível. Por isso pode ser importante saber algumas coisas como o sistema tático que ele utiliza preferencialmente, variantes, comportamentos predominantes, como é que tende a resolver alguns problemas do jogo, principais ações técnico-táticas, o momento da época onde estamos, quer dizer, vamos ter aqui um tipo de informação sobre o adversário que nos permita preparar o trabalho a fazer para melhorar ou aumentar as possibilidades de sucesso quando o defrontarmos. E também uma ficha de observação da própria equipa. É importante, para além do registro que vamos fazendo nos treinos, ter também um registro da própria equipa em situação formal de jogo, quer em treino, quer em jogo. Naturalmente, em jogo tem outra relevância, porque naturalmente estamos naquilo que é o contexto formal da modalidade. Importa também percebermos como é que a equipa vai reagindo em diferentes jogos, que comportamentos vai ter, como é que resolve algumas questões mais técnicas ou mais táticas em determinados momentos do jogo. No fundo, ter aqui esta capacidade de olhar para nós próprios, para a nossa própria equipa e perceber o que é que fazemos bem, o que é que ainda precisamos de melhorar. Ter depois uma calendarização da época de treino, mensal ou semanal, uma previsão dos dias de treino, dos dias de jogos de treino, por exemplo, de jogos de competição, das folgas, das paragens, formações que podemos ter, outros momentos ou eventos que sejam importantes, até para conseguirmos ter uma noção de tempo e uma noção de acontecimentos ao longo do tempo, quer na época de treino, quer no mês, quer numa semana de trabalho. E, mais uma vez, estes são aspectos relevantes independentemente do escalão em que estamos a trabalhar. Provavelmente que depois, mais uma vez também aqui, o detalhe a que podemos ir nesta calendarização vai depender do nível onde estamos, do escalão onde estamos, do contexto em que estamos a trabalhar. E depois, uma outra ferramenta que é indispensável também em todos os escalões, em todos os níveis ou contextos onde trabalhamos, que é o plano de treino, que tem de ter estas três grandes partes: objetivos, pelo menos mediatos e imediatos, como falamos anteriormente, exercícios, conteúdos, descrição, regras, duração, material, apresentação, variáveis, indicadores, como mencionamos, e uma reflexão final sobre o treino, que nos permite fazer algum controle sobre aquilo que foi a evolução ou a capacidade dos jogadores
poderem fazer as aprendizagens através dos exercícios que realizamos, e também a nossa avaliação, ou seja, que é uma capacidade de percebermos o que é que, enquanto treinadores, enquanto equipa técnica, fizemos bem, menos bem, o que é que podemos melhorar para os treinos seguintes. Mais uma vez também, esta ferramenta, este documento, é indispensável, independentemente do nível em que estamos a trabalhar. E depois, como falávamos anteriormente, não devemos esquecer que rendimento não é ganhar, muito menos a qualquer custo. É uma relação entre o capital investido e os resultados obtidos. Quer isto dizer que nós não devemos olhar apenas para os resultados obtidos, mas devemos perceber que capital é que foi investido e como é que esse capital foi aproveitado para ajudar a alcançar os resultados. Olhemos agora para um exemplo que nos pode permitir perceber esta relação de uma forma um pouco mais clara. Se nós tivermos dois futebolistas que têm a partir de um capital de 100 unidades, sejam elas técnicas, táticas, físicas, psicológicas, que entendermos, se um deles, o A, rendibilizar aquele capital a 70% e acumular sucessivamente os lucros, e o outro a 80%, ou seja, se ele conseguir melhorar as suas capacidades, considerando um a 70% e outro a 80%, aquilo que nós vemos é que ao fim de um ano o A tem 170 e o B tem 180, ao fim de 5 anos o A tem pouco mais de 1400 e o B tem quase 1900, e vemos que ao fim de 20 anos o B tem 3 vezes mais do que o A. O que quer dizer que, se nós olharmos agora aqui em termos de representação gráfica, as diferenças são praticamente negligenciáveis nos primeiros anos, mas quando passamos o 12º, 13º ano, aí começamos a ver diferenças muito significativas. Por isso é que eu vos falava há pouco que o trabalho na formação é sempre um trabalho a longo prazo e dificilmente se vêem resultados em menos de 20 anos. A evidência está aqui. Por muito bem que se trabalhe, naquele ano, no ano seguinte, no outro após, não vai ser muito visível essa diferença. Agora, essa diferença vai se tornar completamente nítida ao fim de 12, 13, 15, 20 anos, em que aí não há margem para dúvidas e se percebe claramente os efeitos de um tipo de trabalho ou de outro tipo de preocupações com esta questão do rendimento e com esta questão da organização e do planeamento do treino. O que quer dizer que este é um desafio muito grande também que temos para lidar no futebol, principalmente no futebol de formação, porque não é fácil encontrar contextos onde as pessoas estejam dispostas a esperar, estejam dispostas a aguardar este tempo todo para ver resultados aparecerem. Era como estávamos a falar há pouco, as pessoas normalmente querem resultados para hoje, se possível para ontem, e no dia da manhã já não estão muito preocupadas com isso. Estou a vermos que o campeão ainda da principal competição portuguesa de futebol da época anterior já praticamente foi esquecido, né? Praticamente se esqueceu a história da última principal competição profissional em Portugal. As pessoas não estão muito disponíveis para olhar muito para o passado, nem olhar muito para o futuro no futebol. Gostam de viver o dia a dia, gostam de olhar jogo a jogo, semana a semana, e é muito difícil ter esta capacidade de olhar a mais longo prazo, de trabalhar para que estes resultados apareçam e para que depois possam colher outro tipo de frutos.
Não é apenas um problema do futebol, é um problema nas mais diversas áreas na nossa sociedade. Nós hoje estamos muito habituados a querer ter resultados imediatos, a querer ter logo de uma forma quase automática aquilo que desejamos, aquilo que achamos que deve acontecer, e estamos muito pouco disponíveis para percorrer um caminho mais a médio ou longo prazo. Agora, isto tem consequências naturalmente, tem implicações que é importante não ignorarmos, não deixarmos de perceber que, independentemente do contexto onde estamos, é fundamental fazermos o melhor possível, progredirmos a um ritmo tão elevado quanto possível, evitando desperdícios e rendibilizando todos os recursos que estão disponíveis. Não nos deixando cair na tentação de comparar coisas que por vezes são incomparáveis. Por isso é que é importante, no planeamento e programação do treino, olharmos essencialmente para nós, para aquilo que é a nossa equipa, que são os nossos jogadores, o que é que podemos fazer para melhorar a sua prestação, evitando desperdícios, evitando desperdiçar tempo, desperdiçar recursos, desperdiçar materiais e procurar rendibilizar tudo aquilo que estiver ao nosso dispor. Tudo aquilo que seja possível rendibilizar, tudo o que seja possível aproveitar, deve ser feito. Isto porque, ainda assim, mesmo fazendo isto, os melhores também falham, os melhores também muitas vezes vão falhar nas situações mais simples ou mais evidentes, que pareciam as mais fáceis de acertar. Quer dizer que planear e programar não é garantia de sucesso, mas é a certeza de que vamos estar mais bem preparados possível para ganhar. Agora, se mesmo trabalhando bem, e o futebol tem essa característica, às vezes a equipa que melhor joga não é a que ganha. Agora imaginem que não trabalhamos bem, que não queremos planear ou programar bem o treino, não queremos dar a devida atenção àquilo que é a nossa preparação, a organização do trabalho. Então, naturalmente, aí vamos estar muito mais perto de poder não alcançar os objetivos que temos, de poder desperdiçar recursos. Dúvidas que tenham, questões que queiram colocar. Não? Ok. Lembro então que na aula teórico-prática de amanhã devem olhar para o Moodle cerca de 1 hora antes da aula, está bem? Verificar se tem algum aviso. Se não tiverem nenhum aviso, a aula será como habitualmente no complexo desportivo da estação. Se eventualmente as condições climatéricas não o permitirem, eu colocarei um aviso e faremos aula neste formato através do Zoom online, está bem? Lembro que quinta-feira o turno TP3 não terá aula. Tenho opinião do Conselho Geral, por isso devem, caso existam condições para a aula ser realizada amanhã de forma prática no complexo desportivo da estação, devem ir ao turno 2, às 11 horas. Se não for no campo da Associação Desportiva da Estação, encontramos-nos aqui amanhã. Tá? Muito obrigado pela vossa presença, tudo bom a todos e até amanhã. Até amanhã. Pastor, posso só ficar